capítulo de número 16. Acharam? Vamos ler um trecho bem conhecido. É o versículo 33. O evangelho escrito por João, capítulo 16, o versículo de número 33, que diz exatamente o seguinte: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Quando o Senhor Jesus declarou que já havia vencido o mundo, ele ainda não havia sido crucificado, ele ainda não havia sido açoitado, passado por todo o sofrimento, e nem tampouco ressuscitado dos mortos. Mas Cristo sabia que já havia vencido, porque ele não iria falhar na sua missão. Ele ia cumprir a missão até o fim e, obviamente, venceria e receberia do Pai todo o poder no céu e na terra. Quando Cristo citou esse trecho da palavra, essa vitória ainda não havia se materializado, porque ela só poderia se concluir após todo o processo de crucificação e ressurreição. Então, quando ele disse aos discípulos e àqueles que estavam à sua volta: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Era uma palavra profética, era uma vitória que já havia sido liberada e já havia se manifestado no mundo espiritual e que logo ia se cumprir no mundo físico, e essa vitória se materializaria sobre aqueles que em Cristo estão. Diferente um pouco dos dias do Senhor Jesus, este versículo que acabamos de ler, ele já é realidade na nossa vida, porque Jesus, ele já recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra. Ele é o vencedor invicto de todas as pelejas e situações. Eu quero que você creia: Deus já te deu a vitória. Diga para a pessoa ao seu lado: Deus já te deu a vitória. Por favor, preste atenção em alguns detalhes que eu quero abordar. As aflições e as lutas, nós já sabemos, porque eu já falei sobre isso aqui, são inevitáveis. É impossível que não tenhamos que passar por dias difíceis. É impossível. Ninguém foi predestinado a nascer e viver apenas dias de vitória. Ninguém aqui foi predestinado a vir ao mundo para não ter que enfrentar problemas, ou até mesmo passar pelo deserto. Mas eu quero que você compreenda uma coisa: as lutas da nossa vida, os problemas que enfrentamos, ou eles serão vencidos por mim e por você, ou seremos vencidos por esses problemas que nos cercam. Por isso é importante que aprendamos a ter a visão das lutas como Deus tem. Diga assim comigo: eu preciso ver as lutas como Deus vê. É possível enxergarmos coisas positivas no meio das nossas lutas. É possível
abstrair coisas importantes para o nosso crescimento durante as dificuldades. E é sobre isso que quero falar, para que você passe a ter uma visão diferente das lutas que você enfrenta. Para que você possa ter a visão de Deus, a ótica de Deus, diante das circunstâncias que querem te fazer parar. Quem compreende isso, diga amém. Por isso, abra o coração, o seu espírito, prepare um papel, uma caneta, anote informações, porque sairemos daqui esta noite mais fortes. Sairemos daqui preparados. Sairemos daqui renovados e dizendo um recado para todo o inferno: pode vir quente, que nós estamos fervendo para vencer as guerras em nome de Jesus. Você crê que Deus vai falar com você? Que sairemos mais fortes e melhores? Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus que ministre a nossa vida. Desocupe as mãos, feche os olhos. Peça para Deus falar com você. Peça para Deus ministrar a sua vida através da palavra. Meu Deus e meu Pai, estamos reunidos na Tua casa. Oh, glória por isso! Pois aqui seremos fortalecidos, melhorados, preparados, orientados e dirigidos pela palavra poderosa e perfeita que é a palavra do Senhor. Meu Deus, eu te peço, use a minha boca, use a minha vida, faça de mim apenas um canal de bênção para abençoar todas estas pessoas que estão aqui, meu Deus. Remova todo empecilho, obstáculo, tudo aquilo que tenta impedir que esta pessoa compreenda a palavra, assimile os ensinamentos, que agora, meu Deus, caia tudo por terra em nome de Jesus. Enquanto atentamente estas pessoas ouvem a Tua palavra, estenda, meu Deus, a Tua mão para liberar o milagre na casa, na família, no lar, no trabalho, na saúde, em todas as áreas destas pessoas, e que saiam elas daqui fortalecidas, renovadas, mais entendidas e cheias do Teu Espírito, em nome de Jesus, é o que eu peço esta noite. Digam todos amém, e vamos aplaudir o bondoso e poderoso Deus. Por favor, querido, por favor, querida, pode sentar. Ter a percepção certa, ter a visão correta, enxergar as coisas da maneira certa, é importante para decidirmos o nosso futuro, para garantir um futuro melhor de vitórias, porque as grandes conquistas da nossa vida são consequências dos nossos acertos. Eu me refiro a coisas lícitas, a conquistas com princípios como a honestidade, a verdade. Essas conquistas, esse crescimento é nada mais, nada menos que a colheita das coisas certas que fazemos, das coisas certas que você faz. E obviamente, se você faz o certo, se você age certo, se você tem a visão certa das coisas, ainda que haja dificuldade, ainda que haja problemas e tantas coisas para nos impedir, ao continuarmos fazendo o certo, ao continuarmos mantendo intactos princípios na nossa vida, princípios estes não estabelecidos pelo mundo, mas pautados na palavra, direção de Deus pela palavra, com certeza venceremos e teremos êxito nas áreas da nossa vida. Por isso é muito importante tentar enxergar as coisas como Deus enxerga. Eu sei que os problemas nos deixam tristes, eu sei que os problemas muitas vezes te deixam angustiados, te deixam preocupados, e uma série de coisas acabam acontecendo dentro de você. Mas eu quero que você comece a perceber algo interessante. Deus muitas vezes permite as aflições, muitas vezes Deus permite os problemas,
Porque Deus está tentando chamar a nossa atenção. Porque Deus, Ele quer nos fazer acordar para algumas coisas. Deus, Ele está tentando de alguma maneira sinalizar para você. Porque muitas vezes, quando tudo vai bem, parece que algumas pessoas, não todas, elas se esquecem de Deus. Elas deixam de olhar para Deus e por um momento, Deus deixa de ser tão importante para ela. E a importância que Deus Ele tem para mim, para você, ela não se revela nas nossas palavras. Ela se revela nas nossas atitudes pelo compromisso que temos com Ele. E muitas vezes Deus permite que as lutas te alcancem, porque Ele quer chamar a sua atenção. Ele quer que você se volte para Ele. É uma forma de tentar despertar alguém que por algum momento ficou desapercebido, porque as coisas para ela vão caminhando tudo muito bem. Porque as coisas estão fluindo como certamente ela gostaria. Ela está tentando alcançar seus alvos e seus objetivos. E Deus permite que as lutas nos alcancem, porque Deus está chamando a sua atenção. Deus está querendo que você volte para Ele sua atenção, que você não tire os olhos de diante do Senhor, e que você permaneça firme na sua presença, porque as lutas vão nos alcançar o tempo todo. Quantos me entendem, digam amém. De repente você está passando aí por dias difíceis, apertado, apertada, sofrendo aqui ou sofrendo ali. Talvez esta situação que te envolve é Deus querendo chamar a sua atenção, é Deus querendo mostrar coisas para você, é Deus querendo abrir seus olhos para que você perceba algumas coisas, para que você talvez tenha tempo para você, para que você talvez tenha tempo para sua casa, para sua família, para seus filhos, que talvez você tenha tempo para a igreja, tempo para Deus. Quantos me entendem, digam amém. E tantas outras coisas que podem ser Deus tentando te fazer acordar. E o meio que Deus encontra para nos fazermos acordar e correr para Ele são as lutas, são as guerras que nos acontecem. Porém, eu preciso amadurecer de tal maneira que, independente da vida, do estágio ou do momento que eu vivo, seja ele bom ou ruim, Deus estará sempre em primeiro lugar na minha vida. Deus estará sempre tendo toda a minha atenção. Deus estará sempre sendo honrado por mim. Eu preciso amadurecer e começar a perceber que, independente da situação vivida por mim, eu estou posicionado em Deus da melhor forma possível e nada vai alterar a minha vida com Ele. Quantos me entendem, digam amém. Diga para a pessoa ao seu lado: você parou para pensar? Deus pode estar chamando sua atenção. Amém, queridos? Meu Deus, o que está acontecendo? Por que não? Deus pode muito bem estar chamando sua atenção. Deus pode estar querendo te dar uma direção, te fazer perceber algo, e Ele está usando essa situação para te acordar, para te dizer: meu filho, minha filha, atenção, o caminho não é esse. Não é assim que a coisa acontece. E Deus está tentando te acordar, te chacoalhar. Quantos conseguem me entender? Digam amém. Essa é a primeira coisa que precisamos ver, perceber e entender. E muitas vezes, para você compreender facilmente, é assim que nós agimos, até com os nossos filhos. Quantas vezes os nossos filhos são submetidos a um castigo, ao cantinho da disciplina, e nós apertamos os nossos filhos para que eles possam enxergar algo. Chega um momento que a gente não consegue mais ficar apenas falando: meu filho, minha filha, não faça.
Não é esse o caminho, meu filho, minha filha, porque nós adultos muitas vezes agimos assim. Deus está falando com a gente, Deus está nos dizendo o que deve ser feito, como devemos proceder e prosseguir, mas sabe o que a gente faz? Como nossos filhos, que não querem nos obedecer. Aí você, por ter autoridade de pai e por visar o bem para o seu filho, você vai lá e corta a internet, você vai lá e tira dele o tablet, você vai lá e tira dele aquilo que ele mais gosta de fazer. Quem está me entendendo, diga amém. E ele começa a sofrer uma luta, não é? Queria eu que as nossas lutas fossem ficar sem um tablet, mas para os nossos filhos é uma guerra violenta, é uma tristeza absoluta. Mas eles começam a sentir na pele, começam a sofrer coisas, e nós estamos de alguma maneira tentando sinalizar para ele, para que ele veja algumas coisas, para que ele preste atenção naquilo que estamos falando, para que ele atente para o pai e para a mãe quando ele orienta, quando ele ensina, quando ele instrui. Então muitas vezes você está na guerra, está na luta, e Deus está apertando ou permitindo que você seja apertado, para que você abra seus olhos e comece a ver aquilo que Deus quer mostrar para você. Mas não tenha medo disso não, porque o texto inicial da leitura diz para que tenhamos nele paz, porque ele já venceu o mundo, e nós nele também já somos mais do que vencedores. Quantos estão compreendendo a palavra? Digam amém. Vamos ver uma segunda coisa interessante, que Deus pode usar os problemas para nos corrigir. Deus pode permitir que situações nos aconteçam para nos disciplinar, para que possamos aprender algo. E é duro, gente, aprender apanhando. O sábio, ele não precisa apanhar para aprender. Ele aprende sem que seja necessário sofrer. Mas a dor nos corrige em muita coisa. E Deus permite lutas, Deus permite problemas, Deus permite situações, a dor, para que possamos ser corrigidos. Para que possamos colocar no lugar as coisas que devem estar no lugar. Quantos compreendem o que eu falo? Digam amém. Diga assim para a pessoa ao seu lado: você parou para pensar? Deus pode estar te corrigindo? E sabe o que é interessante? Todos aqui vão concordar comigo. Tem coisas que a gente só aprende na dor. Tem gente aqui que passou por situações porque teve que sentir dor para aprender. E que muitas vezes foi avisado antes que qualquer coisa pudesse acontecer. Então tem coisa que a gente só aprende na dor. E se é a dor que vai nos ensinar, Deus permite que ela nos alcance. E quanto mais formos maleáveis, humildes, para entendermos o trabalhar de Deus, logo aprenderemos e sararemos. Mas enquanto continuarmos com a cabeça dura, enquanto continuarmos com as nossas próprias conclusões e batendo na mesma tecla, a dor vai continuar. O problema vai se estender. Quantos me entendem, digam amém. Mas vai chegar um momento que a pessoa ou aprende, ou aprende. Eu já contei para você uma situação vivida por mim na minha família, e você deu risada. Quando o Juan era pequeno, ele não podia ver o buraco da tomada que ele enfiava o dedo. Lembra que eu já contei para vocês? E ele ia lá e tacava o dedinho. Colocávamos protetor, ele com o dedinho tirava o protetor e enfiava o dedo. A gente colocava o protetor, colocava uma fita durex, ele arrancava a fita, tirava o protetor e colocava o dedo.
A gente colocava o protetor, colocava uma fita durex, tentava colocar um móvel, mas qualquer brecha que desse, ele afastava o móvel, tirava o durex, tirava o protetor e colocava o dedo. E não tinha nada, tapinha na mão. Não pode, não resolvia. Teve um belo dia que ele colocou o dedo. Quando ele colocou o dedo, ele sentiu a dor. O choque veio logo, ele se tremeu todo e arrancou o dedo de lá. Desse dia em diante, meu amigo, podia deixar os fios desencapados do lado de fora. Ele passava quilômetros de distância. Ele aprendeu sofrendo. Acho bem feito. Ele aprendeu sentindo dor. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Tudo que nós tentamos fazer para evitar aquilo que nós conseguíamos ver, não foi suficiente. Ele só aprendeu que colocar o dedo ali trazia problemas quando ele sentiu isso na própria pele. Então Deus pode permitir que as coisas te alcancem, porque Deus, Ele quer te corrigir, Ele quer te ensinar coisas. Ele quer fazer você perceber que não é por aí que se anda, que não é essa escolha da sua vida a melhor escolha. Ele está querendo interromper algo que você está insistindo em fazer. Quem está compreendendo, diga amém. Deus, Ele está trabalhando, Ele está te cercando para você compreender isso. Quando passamos a ter esta clara visão, as coisas começam a mudar para nós. As lutas começam a ser diferentes para nós. Veja o que disse o salmista no Salmo 119. Vamos até lá, por favor. Antigo Testamento, Salmo de número 119. Nós vamos ler o verso 71. E também o verso de número 72. Acharam? Salmo 119, 71, 72 diz assim: foi-me bom ter sido o que, igreja? Afligido, para que aprendesse o que, igreja? Os teus estatutos. Olha o que disse o salmista: para mim foi bom as lutas, para mim foi bom as aflições, foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. E ele chega a uma conclusão, versículo 72, melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Ele começa a dar valor às coisas espirituais e às direções de Deus do que aquilo necessariamente material. E ele diz: a tua direção, a tua palavra, o teu ensinamento é mais importante para mim do que inúmeros ouros e inúmeras pratas. Ou seja, muita riqueza, muito dinheiro, muita coisa não se compara à direção do Senhor para a minha vida. E para mim foi bom ser afligido, porque por intermédio das aflições eu conheci as tuas leis, os teus estatutos, as tuas palavras. Então pare para pensar e talvez as coisas aconteçam com você, porque Deus quer te ensinar, Deus quer te corrigir, Deus quer te dar direção, Deus quer te mostrar um caminho. E se você se deixar conduzir, a sua vida vai ser uma bênção. Você terá vitórias de Deus no teu casamento, enfim, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Diga mais uma vez para a pessoa: você parou para pensar que essas lutas são para te corrigir? Diga: para te corrigir. Mais um ponto. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam para nos poupar, para nos proteger, para nos guardar. E às vezes nós não temos a noção disso. Deus
como já disse em algumas oportunidades, ele tem um atributo chamado de presciência. Significa o conhecimento dos fatos antes que eles aconteçam. Deus, ele tem essa presciência. Deus sabe do nosso amanhã quando nós nem suspeitamos o que pode acontecer ou o que vai acontecer. Deus está nos poupando muitas vezes de coisas que nós não sabíamos. Uma moça trabalhava num grande escritório de advocacia. E ela tinha um bom salário, um bom emprego, era muito benquista por todos do escritório, e de repente ela foi mandada embora. Perdeu o emprego, perdeu tudo, e começou a passar por dias difíceis, desempregada, as economias acabaram, e quase um ano depois, a Polícia Federal invade o escritório que ela trabalhava, e todos que estavam trabalhando foram presos, porque existia uma maracutaia terrível naquele escritório de advocacia. E ela foi a única moça que não precisou prestar nenhum tipo de esclarecimento, que não foi presa, porque ela já havia sido demitida há quase um ano atrás. E ela vivia a vida inteira dizendo: Deus, por quê? Deus, por quê? E questionava a Deus o porquê das lutas, que isso não era justo, que isso não deveria estar acontecendo. Mas quando tudo isso aconteceu, ela dobrou os joelhos, pediu perdão e disse: o Senhor me protegia enquanto eu estava desempregada. Coisas podem acontecer com você e você não está entendendo, porque Deus está te guardando de coisas piores. Quem está me entendendo, diga amém. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga assim para ela: o teu guardador. Diga mais forte: o teu guardador não falha. Amém, querido? Quando José passou por tudo que passou na vida, passou por tudo que passou, e Jacó sentiu aquela dor de ter perdido um filho, e só chegou para Jacó a túnica ensanguentada, aquela dor, aquela luta, aquela aflição de perder um filho que ele amava. Mal sabia ele que, apesar da mentira, tudo aquilo era um grande livramento de Deus, não só para Jacó e seus filhos, mas para toda a nação. Aquela luta vivida em família, quantos me entendem, digam amém. A dor que Jacó sentia de não ter o filho, e de não ter explicações tão óbvias e tão concretas. Uma besta no campo pegou José, o levou e o estraçalhou, e olha aqui o que trouxemos, só a túnica ensanguentada. Onde estão os restos mortais do meu filho? Não sabemos, a fera levou. Ele vivia com essa dor, com essa luta, com essa guerra. Foi um choque para ele ouvir aquilo. E apesar de Deus permitir que tudo acontecesse, era para protegê-lo e livrá-lo quando 7 anos de fome viesse sobre a nação. Quantos me entendem, digam amém. Você não está entendendo, você não está compreendendo, mas Deus está te guardando de coisas que você não vê. Deus está te livrando de coisas que você não sabe. Por isso agradeça ao Senhor e creia. Tenha paz em Cristo, porque Ele venceu e vai te fazer vencer em nome de Jesus. Quantos estão recebendo esta palavra, digam amém. Gênesis, por favor, capítulo 50. Gênesis, o capítulo 50. Vamos ler o verso de número 20. Preste atenção. Vós bem intentastes mal contra mim, diz José. Porém Deus o tornou em bem, para fazer conforme se vê neste dia, para
conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Veja o que disse José: vocês fizeram mal contra mim, mas Deus tornou em bênção para vos dar livramento, e eu vos sustentarei nesses dias. Não se preocupem, porque vocês e os seus descendentes estão protegidos, guardados e serão supridos, porque eu sou canal de bênção para você. Isso foi se revelar anos depois, tempos depois da luta vivida por Jacó. Você não entende, você não compreende, mas creia, Deus está cuidando de você em todos os detalhes da sua vida. Deus está trabalhando por você em todos os detalhes da sua vida. Essas guerras não significam que você será vencido, não olhe assim. Entenda, Deus está chamando a minha atenção, Deus está me corrigindo, Deus está me preparando, e eu vou encarar e esperar no Senhor, pois a palavra diz que Deus trabalha na vida daqueles que nele esperam. Diga para a pessoa ao seu lado: Deus está trabalhando fortemente na tua vida. Oh glória, fala com mais autoridade, diga: fortemente na tua vida. Quantos recebem esta palavra, digam amém. Amém. Precisamos abrir os nossos olhos e entender. Por isso Cristo disse: digo-vos isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Quem anda com Deus é vencedor também. Amém, queridos? E para a gente ir encerrando, Deus permite as lutas para que possamos desenvolver habilidades que os tempos de glória não nos fazem perceber. As lutas despertam em nós habilidades que desconhecemos. E essas habilidades só são aguçadas nos dias das lutas, nos dias difíceis. Um homem muito sábio pegou o jovem aprendiz e saiu com ele para dar uma aula de aprendizado e o tornar mais sábio. E eles resolveram visitar uma família de um certo interior, um local bonito, cheio de árvores, verde. E eles foram entrando dentro dessa propriedade. E ao entrarem e se aprofundarem na caminhada, eles começaram a perceber a tamanha pobreza. Um lugar muito pobre. As pessoas eram muito pobres. As famílias que viviam ali, a família que vivia ali, era uma família pobre. Tudo muito, muito, muito simples. A falta de recurso era notória na primeira vista da casa, o casebre. A vida era precária. E o homem sábio perguntou como eles conseguiam viver naquela situação. E eles responderam: a nossa vaquinha. Nós temos uma vaquinha que nos dá todos os dias vários litros de leite. E com esse leite, nós vamos na cidade vizinha, conseguimos trocar por alguns gêneros alimentícios, usamos o leite para fazer algumas coisas para o nosso próprio consumo, fazemos queijo, temos leite, e nós vamos vivendo.
a vida, e a nossa vaquinha, ela é uma bênção. E o sábio, depois daquela visita, volta para o seu rancho e diz para o moço, para o aprendiz: nós vamos ajudar aquela família. Como? Eu quero que você vá até lá. Quero que você pegue a vaquinha e jogue a vaquinha no primeiro precipício que você encontrar. E o jovem aprendiz questionou: mas a vaquinha é a única coisa que eles têm. Se a gente tirar a vaquinha, eles vão morrer de fome. E o sábio disse: meu discípulo, jogue a vaquinha no primeiro precipício. E o jovem foi com o coração apertado. Com o coração apertado. E ele puxou a vaquinha sem que ninguém visse. Jogou a vaquinha no precipício. A vaquinha caiu, quebrou o pescoço, morreu. E ele voltou para o rancho com o seu líder, com o seu mestre sábio. Mas aquele sentimento perturbou a vida toda. Anos depois, ele cansado, indignado com tudo aquilo, e a família não saía da sua cabeça. Ele decidiu largar tudo. Quando ele largou tudo, ele disse: eu vou visitar aquela família. E saiu, foi a primeira coisa que ele fez. Quando ele chega naquele sítio que há anos atrás ele tinha entrado e a pobreza era gigantesca, estava tudo diferente. A paisagem era diferente, aquele casebre era uma casa grande, bonita, tinham carros na garagem, e quando ele se aproxima, ele disse: meu Deus, eu sabia, aquela família não está mais aqui, compraram uma terrinha deles, eles estão perdidos. Aí chega o caseiro, muito simpático, e atende aquele jovem: que posso ajudar? Ele diz: a família que morava aqui há quase 4 anos atrás, sabe me informar para onde eles foram? Aí eles disseram: para lugar nenhum, eles continuam aqui. Mas como assim? Mas eles eram muito pobres, eles só tinham uma vaquinha. Eles estão aqui, como eles conseguiram? Eu tive aqui há quase 4 anos atrás e conheci o senhor da família. Ele está no local? Sim. Eu posso falar com ele? Pode. E ele foi entrando, foi vendo algumas pessoas, foi lembrando daquelas pessoas e foi se conscientizando que aquela era a família de quase 4 anos atrás. O dono da casa chegou, o responsável da família chegou, ele o reconheceu, ambos reconheceram-se, e ele disse: o que aconteceu? Que mudança de vida? Por que vocês cresceram tanto? Ele disse: rapaz, você não sabe o que nos aconteceu. Lembra a vaquinha que nós te apresentamos? Lembro, sim. Pois é, aquela vaquinha caiu no precipício e morreu. E quando a vaquinha estava morta e nós não tínhamos para onde ir, cada um começou a fazer alguma coisa. Cada um foi descobrindo os seus talentos. E aí nós começamos a crescer. E olha como está hoje a nossa vida. E a ilustração, a história que não tem um autor é desconhecido, nos faz entender que lutas, problemas podem desenvolver em mim e em você habilidades que os dias agradáveis não desenvolvem. Então você talvez está no meio da guerra, da luta. Deus vai te dar habilidades que nem você sabe. Deus vai te fazer perceber que você tem talentos que até você diz assim: meu Deus, eu não acredito que eu estou fazendo isso ou aquilo. Quem me entende, diga amém. Tome posse desta palavra.
As lutas são para despertar você, porque você é capaz de vencer, porque você é capaz de dar a volta por cima. Quantos compreendem, digam amém. É por isso que essa noite eu vou na sua casa jogar essa vaquinha no precipício, para você ficar de bem com a vida, trabalhando, se esforçando e ter muitas vitórias de Deus em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra, diga amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, eu estou terminando, capítulo 5. As lutas podem desenvolver em você habilidades que você desconhece, uma capacidade que você não sabe. Quantos estão compreendendo, digam amém. Romanos capítulo de número 5, vamos ler a partir do verso 3. Paulo escreveu o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos em que, igreja? Nos gloriamos em que, igreja? Nas tribulações. Paulo diz, nos gloriamos. Observe bem, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência vai produzir o quê? A experiência, e a experiência, a esperança. Paulo começa a nos fazer entender que as lutas fazem ele crescer, as lutas fazem ele desenvolver o fruto do Espírito chamado paciência, as lutas vão torná-lo um homem mais experiente, as lutas vão fazer ele ter esperança. Meu amigo, minha amiga, as lutas da sua vida, ou elas estão tentando chamar sua atenção para algo, ou estão te corrigindo, ou estão te ensinando coisas importantes, mas eu quero que você creia, esta luta não veio para te destruir, esta guerra não veio para te abater, esta luta não veio para te envergonhar, dela você vai sair de posse de vitória. Ouça esta palavra, creia no Deus que fala contigo e recebe em nome de Jesus a sua vitória. Pode aplaudir o Rei. Fiquem todos de pé, por favor.